vamos entender um pouco a respeito do contexto histórico do direito administrativo como uma disciplina autônoma. No direito administrativo, ele surgiu ao decorrer do tempo. Contudo, na época da monarquia, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nem sequer se falava em direito administrativo. A gente começa a ter uma ideia sobre esse ramo do direito após o período da Revolução Francesa, quando foi definitivamente implementado o Estado de Direito. O direito administrativo adveio da necessidade de regulamentar as relações entre o Estado e os seus cidadãos. Porque antigamente não havia essa relação Estado-cidadão, mas Estado e súdito, Estado e servo, ou seja, as pessoas serviam ao Estado. Elas não tinham direitos frente ao Estado ao qual elas estavam vinculadas. As instituições, antigamente, se preocupavam mais em trazer algumas pinceladas a respeito das relações entre seus funcionários e a administração. Contudo, não havia exatamente um direito administrativo. Vale destacar que administrar significa nada mais do que colocar a Constituição em prática, ou seja, colocar em prática tudo aquilo que se determina dentro da Constituição, que é aquele documento que vai reger um Estado frente aos cidadãos. Naquela época da monarquia absolutista, não se contestava a vontade do rei. Afinal, a vontade do rei era praticamente a lei suprema, era soberana. Então, não havia como contestar aquilo que o rei determinasse. Isso foi mudando e na Revolução Francesa, essa monarquia absolutista chegou praticamente ao início do seu fim. Simone, por que não chegou ao fim? Gente, até mesmo na França, houve um período em que a monarquia ela finalizou na época da Revolução Francesa e posteriormente ela voltou a ganhar força alguns anos depois. Então, vale destacar que a regulamentação do poder estatal foi fruto de algumas conquistas, em especial a vinculação do Estado ao princípio da legalidade, ou seja, agora o Estado não ia mais agir de acordo com o seu livre-arbítrio, ou seja, aquele que estava à frente do Estado tinha que se amparar em determinado documento. E nesse sentido, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão foi muito importante, porque esse documento trouxe algumas normas de vinculação do Estado, do soberano, em relação ao Estado, em relação àqueles que ele administrava. O princípio da separação de poderes também foi muito importante na criação do direito administrativo, porque por meio desse princípio, o que a gente ouve falar muito no princípio da separação de poderes? Aquela relação de freios e contrapesos. Uma vez que o monarca não é mais absoluto, o monarca não reina sozinho e existem outros poderes a controlar reciprocamente uns aos outros, e a gente vai ter uma aula específica a respeito de função típica e atípica e a relação harmônica entre os poderes. Uma vez que existe uma relação harmônica e um pode frear o outro, a gente verifica que não há mais um estado completamente absoluto e solto no sentido de determinar exatamente o que cada pessoa vai fazer ou não e de forma arbitrária. Ou seja, agora a gente tem, por exemplo, um poder judiciário para chancelar determinadas condutas administrativas. Então, a gente pode dizer que a limitação do poder estatal que trouxe como consequência o direito administrativo é fruto do princípio da legalidade, o qual vinculou o Estado ao direito, ao princípio da separação dos poderes e à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Destaca-se o seguinte, deixa eu arrumar meu microfone, que meu microfone não estava ajeitado aqui, peraí, tô ajeitando aqui esse microfone, pronto.
Pessoal, desculpe. Acabei esquecendo de botar o microfone, mas agora acho que você vai me ouvir de uma forma bem melhor. Em 1800 surgiu a lei lá na França, 28 do Pluviôse, tá? E essa lei francesa estabeleceu de uma forma pioneira algumas normas referentes à organização administrativa. E muito se questionava, ora, será que o surgimento do direito administrativo basicamente na França? Gente, a França foi o berço das principais instituições administrativas. E se questionava, poxa, isso foi um milagre ou uma ruptura exatamente? Pois bem, nenhum dos dois. Quem defendia a tese do milagre falava o seguinte, por que a tese do milagre? Porque o direito administrativo surgiu da vontade da própria França, do próprio Estado, em se regulamentar, em se restringir. Daí o milagre. Poxa, que coisa boa! O Estado decidiu por vontade própria se restringir? Só que não tem nada de milagre nisso aí. Na verdade, foi uma consequência inarredável da Revolução Francesa. Ora, percebam, gente, a Revolução Francesa questionava e queria colocar fim em quê? Na monarquia absoluta. Naquele famoso direito divino dos reis. E, consequentemente, colocar o rei ou aquele que estivesse à frente do Estado conforme a lei, ao princípio da legalidade. Então, como não surgiu direito administrativo em uma situação como essas? Ou seja, se o objetivo da Revolução era acabar com a monarquia, e consequentemente acabar com aquele direito divino, aquele Estado absolutista que era praticamente implacável, que nada limitava aquele Estado, uma vez que essa revolução ocorreu, o que tinha que ter? Normas limitadoras ao Estado, certo? Senão, aquela revolução toda seria completamente em vão. E com isso, não há milagre. Quando a França decidiu criar instituições de direito administrativo, percebam que o Pluviôse de 1800 foi pouco tempo depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, em matéria de história, a Revolução Francesa de 1789, 1800 são apenas 11 anos, é muito pouco tempo. Com isso, era essencial surgir uma lei que vinculasse aquele que estivesse no poder a um documento político, a um documento que trouxesse as regras da administração. Por isso que não há um milagre. E seria uma ruptura, na verdade nem mesmo seria uma ruptura. O fato é que como houve a Revolução Francesa, consequentemente aqueles que estavam à frente do poder precisavam ter uma base legal para justificar a sua conduta, para que amparasse futuras ações da administração pública nova. Logo, não havia exatamente uma ruptura, mas exatamente a continuação daquele processo revolucionário. Agora que houve a Revolução Francesa, que acabou aquela monarquia absolutista, e agora a gente tem um novo governante vinculado à lei, ao princípio da legalidade, então, claro, era essencial que surgisse o direito administrativo. E a França foi pioneira nisso, tanto que ela adotou o princípio, a princípio existiu o quê? A dualidade de jurisdição. Percebam comigo, gente, existiam dois tipos de sistema: dualidade de jurisdição e unidade de jurisdição. O da dualidade de jurisdição, inclusive foi isso que inspirou o Brasil no início, na Constituição de 1824. Na época, na França, o que nós tínhamos? Dois tribunais. Um tribunal de cassação, que era o judicial, e o Conselho de Estado, que era o tribunal administrativo. Ou seja, na França existiam exatamente dois tipos de tribunais: o Conselho de Estado, que era o tribunal administrativo, e o tribunal de cassação, que era o tribunal judicial.
E isso veio a refletir no Brasil, porque no Brasil, lá no início, na Constituição de 1824, também era assim, existia a dualidade de jurisdição. Isso significa que o Tribunal Administrativo, aqui no caso da França, né, o Conselho de Estado, ficava responsável por julgar, avaliar casos relacionados a direito administrativo. Em outras palavras, casos que envolvessem o Estado, enquanto que o Tribunal de Cassação, que era o Tribunal Judicial, ficava destinado a julgar casos, solucionar demandas entre particulares. Conseguiu compreender? Ou seja, o administrativo julgava litígios que envolvessem o Estado e o judicial resolvia litígios que envolvessem particulares. Ou seja, eram jurisdições separadas, não havia o sistema de unidade de jurisdição. Aqui no Brasil, desde 1891, o que nós temos? Nós temos a unidade de jurisdição. É o Poder Judiciário que vai dar a última palavra de forma definitiva em uma demanda, independentemente se for por parte do poder envolvendo o Estado ou envolvendo particulares. Então, a gente tem dois tipos de jurisdição em matéria de direito administrativo, dualidade de jurisdição e unidade de jurisdição. É isso que temos no Brasil hoje. Hoje temos a unidade de jurisdição, porque por mais que dentro do direito administrativo que tem muita forte vinculação com o poder executivo, mas não exclusivamente com o poder executivo, como veremos nas aulas a seguir, por mais que os tribunais administrativos deem pareceres, deem suas sentenças, melhor dizendo, decisões, meu Deus, TikTok, Luana Barroso curtiu seu vídeo. Então, eu deveria ter tirado o TikTok aqui. Pessoal, podem rir porque isso aqui é a primeira aula do curso, então estou me adaptando a esse tipo de elaboração de vídeo-aula. Vamos voltar? E com isso, pessoal, a gente tem hoje, tanto se o Tribunal Administrativo profere uma decisão, o que vai acontecer? Vai acontecer que nada vai impedir de que ela venha a ser revista no Poder Judiciário, que é o único tribunal que vai trazer decisões definitivas a respeito de determinada situação. Existe um caso emblemático chamado Agnes Blanco, que aconteceu na França em 1871, a respeito dessa dualidade de jurisdição. O que aconteceu com Agnes Blanco? Ela era uma menina de 5 anos que estava fora de casa e acabou sendo atropelada por um caminhão de uma fábrica, de um caminhão dirigida por empregados da fábrica de tabaco. Existiam 4 empregados nessa fábrica e ela foi atropelada. Teve as 2 pernas amputadas. Então, no caso Agnes Blanco, houve um conflito de jurisdição. Quem deveria julgar? O Conselho de Estado ou a Corte de Cassação? Ficou decidido que quem ia julgar aquele caso era o Conselho de Estado, que era o Tribunal Administrativo da França, e não o Tribunal Judicial, a Corte de Cassação, que era específica para fins particulares. Nesse caso, a menina Agnes ganhou como compensação por essa perda das 2 pernas uma pensão vitalícia, e isso acabou trazendo como consequência a teoria do risco administrativo, ou seja, que a responsabilidade do Estado deveria ser objetiva, independentemente da intenção do agente do Estado. Caso aquele Estado trouxesse dano para alguém, ele deveria reparar esse dano.
E com isso, pessoal, o que ficou fixado na França? Que realmente, quando as causas envolvessem o Estado, quem ia julgar o caso seria o Conselho de Estado. Aqui no caso, com o passar do tempo, o Brasil, não apenas o Brasil, mas outros países também, foram se desenvolvendo em matéria de limitação do poder executivo, limitação da administração pública, ou seja, trazendo cada vez mais limites ao Estado, o qual não deveria agir mais de uma forma arbitrária. Logo, aquele justnaturalismo que mencionava o direito divino, ou então que forças praticamente metafísicas justificavam o poder de alguém, caiu por terra quando o princípio da legalidade ficou estabelecido e vinculando o Estado à lei. E nisso, a gente verifica que, ao longo do tempo, cada país foi tendo exatamente um objetivo com a construção do seu direito administrativo. No caso da França, o principal objetivo era regulamentar a administração pública, enquanto, por exemplo, na Itália, o objetivo era limitar atos do poder executivo. Por que eu quero frisar isso com você? Gente, é muito comum as pessoas confundirem poder executivo com administração pública. Como se a administração pública fosse a mesma coisa que poder executivo, e não é. Vocês vão ver na aula de separação de poderes que a administração pública compreende, claro, primordialmente o poder executivo. Contudo, poder legislativo e poder judiciário também exercem função administrativa. Ou seja, a administração pública vai compreender o poder executivo, judiciário e legislativo. Entretanto, com maior ênfase no poder executivo. Então, quando na França o objetivo do poder do direito administrativo era regular a administração pública, já na Itália o objetivo não era exatamente a administração pública por inteiro. O objetivo maior na Itália era limitar os atos do poder executivo. E para finalizar essa parte do contexto histórico do direito administrativo, pessoal, um detalhe, a gente vai ter uma aula específica do contexto histórico da evolução da responsabilidade do Estado. Aqui eu estou fazendo um contexto histórico exatamente da autonomia do direito administrativo e seu surgimento, mas não estou falando a história do direito administrativo como um todo, mas o histórico do advento dessa disciplina. Já no Brasil, em 1824, existia, inspirado na França, também um sistema de dualidade de jurisdição. Então, qualquer conflito que envolvesse o Estado ficava para ser resolvido por parte do Conselho de Estado, ou seja, seria o Conselho de Estado que resolveria demandas envolvendo o Estado. Entretanto, esse sistema de dualidade de jurisdição foi suprimido em 1834. Nessa época, o que a gente tinha? Brasil Império. A gente tinha o poder moderador e o poder executivo executado por quem? Pelo imperador. A gente tinha o legislativo e o judiciário. Contudo, o moderador, que mandava praticamente nos três poderes, ou seja, quando um poder começava a desagradar o imperador, o que o imperador fazia? Por meio do poder moderador, tirava a força daquele poder que estivesse extrapolando o seu agrado. E com isso, nesse ponto a gente tinha o que? Não havia tanta necessidade de um tribunal duplo aqui nessa questão, um administrativo e um judiciário. E aqui então, nesse ponto, até porque poderia tudo ser julgado pelo poder judiciário e com base no poder moderador, o imperador ia cortar as asas do poder judiciário. E então, em 1834, acabou esse sistema de dualidade de jurisdição. Ia ser um tanto besteira
ter 2 tipos de tribunais para julgar casos envolvendo direito administrativo e um outro tribunal para casos particulares. Coloca tudo no mesmo tribunal. Então, caso o tribunal extrapolasse o que o imperador desejava, por meio do poder moderador, ele poderia moderar aquele poder judiciário que tivesse, por exemplo, julgado uma demanda contra aquele estado. Em 1891, surgiu a nova Constituição, agora no período republicano. E dentro desse período republicano ficou consagrado constitucionalmente o sistema de unidade de jurisdição, o qual perdura até hoje na Constituição de 1988. O que nós temos no artigo 5º, inciso 35 da nossa atual Constituição: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Com isso, a gente verifica a constitucionalização plena do direito administrativo. A nossa Constituição tem diversas regras relacionadas ao direito administrativo. Temos os princípios explícitos da administração pública. Dentro da própria Constituição, temos também princípios implícitos que norteiam as atividades da administração pública. Temos regras relacionadas a servidores públicos. Então, hoje a gente vive uma época de constitucionalização do direito administrativo, que é um ramo do direito que está em constante formação. Ele nunca está acabado. Aqui, perceba que a evolução do Estado anda de mãos dadas com a evolução do direito administrativo. Se em um período, principalmente na época da monarquia, o direito administrativo não tinha força, na verdade ele sequer era mencionado, porque havia uma relação entre monarca e súditos e servos, os quais não tinham nenhum direito em relação ao seu rei. Já no caso da República e a separação, posteriormente, e antes, a separação de poderes, princípio da legalidade, que é a vinculação do Estado à lei, a situação mudou de figura. Então, mesmo que exista atualmente diversos tribunais administrativos que proferem suas decisões, qualquer decisão pode vir a ser questionada no âmbito do poder judiciário, o qual vai poder, por exemplo, rever e até reformar essa decisão tomada no âmbito administrativo. Então, hoje a gente tem um direito administrativo autônomo e que está de acordo com a unidade de jurisdição. Apenas um tribunal que vai proferir decisões definitivas a respeito tanto do mérito de casos envolvendo particulares ou envolvendo os estados. Qualquer dúvida, você pode escrever aqui nos comentários desse vídeo ou me mandar uma mensagem no meu Instagram pessoal também, que é o @SimoneAlvarezTCC. Se você não localizar, coloque Simone Alvarez, vai ser fácil me localizar, ou escreva aqui embaixo que vai ser um prazer tirar a sua dúvida.